A Cíntia, quando ela separou esse tema para a gente, ela desafiou todos os professores, né? E o que dizer? Eu achava, por exemplo, que eu não gostava de doutrinas, essas coisas. Eu falei, Cíntia, doutrina, eu gosto de falar temas. Tolinha, né? Como se quando a gente fala temas na Bíblia, a gente não está falando de doutrina, né? Então, assim, foi um privilégio, Cíntia. Muito obrigada pelo convite, poder estudar isso aqui. Eu brinco com o Marcelo Berti, que é um ótimo teólogo, eu falo assim, Marcelo, eu não gosto de você teólogo, eu gosto de você pastor. Mas uma coisa não está desassociada à outra, e estudando essas doutrinas, nossa, Deus falou muito comigo, muito. Porque a gente olha as coisas do dia a dia e você fala assim, nossa, tem tanta coisa planejada, tão maravilhosa que está por vir, por que eu estou tão desesperada com o meu dia a dia? Né? Então, nós vamos trabalhar um pouco hoje com essas coisas. Tá? Todo mundo recebeu uma folhinha? Caneta, vocês vão trabalhar. Mas eu quero só, para a gente poder ter a última aula, nós precisamos recapitular o que foi falado. E eu tentei só fazer uma frase de cada uma dessas maravilhosas aulas que nós tivemos aqui, gente. Então, na primeira aula, a Maria veio falando sobre as Escrituras, e eu tirei a seguinte frase: a palavra tem tudo o que precisamos. Amém? Tudo. Não conheço um assunto ainda que você não consiga resolver olhando para a palavra de Deus. Aí a Dani veio, com todas as suas emoções, falar para a gente sobre a santidade de Deus. Né? E eu tirei a seguinte frase da aula da Dani: a santidade de Deus acaba com a nossa autossuficiência. Que luta, né, gente, que é isso? A gente se deixar de lado e só focar no santo. Né? Aí a Rê veio falar para a gente da glória de Deus, e eu tirei a seguinte frase, que a gente precisa pensar adequadamente sobre Deus para a gente poder se relacionar melhor com Deus. Então, para isso, precisamos conhecer o nosso Deus. Né? Não pode ser só aquela coisa de sentimento, de frases bonitas, mas o Deus de verdade. Aí a Maria volta e nos fala sobre o pecado. Trouxe o quadro, né? E ela colocou uma frase que eu achei fantástica. O pecado cega, vicia e complica a vida. Nunca traz soluções. Essa frase é da Maria, né, gente? A gente até vê ela falando aqui, né? Aí a Gisane veio maravilhosamente com aquela aula, falando de quando a gente é resgatada pelo Senhor Jesus. E eu espero que cada uma de vocês aqui já tenham passado por esse resgate. E se você tem dúvida, eu desafio você ou a me procurar uma das organizadoras aqui, porque talvez você fale assim, eu não sei se eu já passei por esse resgate. Então, por favor, não queremos que você fique sem saber. E ser justo é andar com Deus. E aí ela leu aquela oração do coração dela, que trouxe a gente as lágrimas, né? De tão especial que foi aquele tempo da Gisane. Aí o Oswaldo veio falar sobre santificação. E eu gostei bastante, porque ele falou que a santificação é uma transformação. É Deus quem efetua, mas a gente é coparticipante desse processo. Tá? O Vlá veio a semana passada e nos falou sobre a imagem de Deus. Né? Seremos como Deus. Era o propósito dele sermos como Deus e vai continuar sendo o propósito dele, só que nós estamos nesse meio termo aí. Então, ele falou, houve uma deformação da imagem e semelhança de Deus após a queda. E assim a gente recapitula. E a minha parte é falar sobre a eternidade e falar sobre esse tempo antes de chegar na glória, na presença de Deus. Né? É um desafio falar sobre isso. Né? Mas eu acho que
a única vez que eu pensei verdadeiramente sobre eternidade, quantos de vocês pensam sobre isso? Eu sou muito prática, eu quase não fico lembrando lá o que há de vir, né? E ainda falei para o Wagner, falei assim, nossa, eu já descartei algumas fases da minha vida, né? Passou, ótimo, maravilhoso, agora é 100% onde eu estou hoje. E eu lembro que teve uma época, em 2020, eu fiquei muito doente. E teve um dia em especial que eu estava sozinha no hospital. E sabe quando você faz aquele checklist? Bom, se Deus me levar hoje, vamos ver o que está em falta, né? E eu acho que naquele dia eu falei assim, bom, Deus, se o Senhor vai me levar para a eternidade, e aí, assim, sabe aquela coisa que você fala assim, levar para a eternidade? Rose, você está vivendo na eternidade desde o dia 2 de maio de 1982, que foi o dia que eu aceitei a Cristo. Então, se você aceitou a Cristo, e eu não sei qual é a sua data, você já está vivendo na eternidade. Vai ter uma mudança quando a gente entrar na glória, mas eu já tenho a vida eterna. Quem mais? Oh, glória a Deus. Então, temos a vida eterna já. Então, não foi naquele momento que eu estava doente, pensando que eu ia partir, que eu ia começar a minha vida eterna. Minha vida eterna já tinha começado. Então, bora viver a vida eterna. Agora, gente, Cris, vem me ajudar. Eu tinha projetado para escutarmos a música Salvos pela Graça. E ela não está rolando aqui. Mas conforme a música for acontecendo, e a Cris vai fazer um plano B, eu acho que todo mundo conhece essa música, né? Justificado fui, santificado sou. Conforme a música vai acontecendo, você vai preencher este quadro. O que a música fala do passado, presente e futuro quanto à doutrina, aí na linha de baixo, o que ela fala sobre o pecado, e você tem o tempo que a música está rolando. Tá bom? Todo mundo tem caneta ou lápis? Alguém não tem? Não tem. Acabou? Aqui na frente, gente. Então, vamos lá. Acho que todo mundo lembra a letra, tá? Justificado eu fui. Santificado eu sou. Glorificado serei. Livre da culpa do pecado, livre do poder do pecado e da presença do pecado serei. Pode cantar. Agora está andando. Última chance de preencher o quadro.
Pode parar, pode parar. Pode parar. Já deu, né? Obrigada, Cris. Então, vamos lá, gente. O que acontece nesse quadro aqui? Esta cruz representa o dia que a sua vida eterna começou. A minha foi 2 de maio de 1982. Tá? Eu não sei a sua. Eu não sei se você está num processo de conhecer o que Jesus fez para você. Tá? Mas, lá naquele dia, o meu foi um dia específico que eu aceitei a Cristo. Talvez você foi um processo. Tá? Naquele dia, o que aconteceu comigo? Eu fui justificada. É isso que a música fala. Justificado eu fui. Tá? Então, eu fui justificada, eu me tornei justa. Essa ação vem de mim? Não vem de mim, é dom de Deus. Tá? Aí, no presente, o que a música fala? Santificado sou. É isso que nós estamos vivendo agora. Este processo de santificação. Esse que é o entre o já e o ainda não. Tá? Então, santificado eu sou. De novo, também não é mérito meu. Né? A hora que as coisas começaram a dar errado aqui, eu já pequei. Alguém já pecou hoje? Eu já pequei. Então, não é mérito meu. O mérito meu é me debruçar no Senhor, deixar Ele trabalhar em mim para que a santificação aconteça. E aí, no futuro, o que nós vamos ser? Glorificado, aquilo que o Vladimir falou. Nós vamos de novo nos parecermos com Deus, que a gente nem sabe direito o que é, né, gente? Porque a gente vive tão enfronhado no pecado. Agora, quanto ao pecado, o meu presente, meu passado e meu futuro, como é que era? Eu fui livre da culpa do pecado. Então, embora eu tenha pecado já aqui diante desse computador hoje, eu sou livre da culpa. Jesus pagou pelo meu pecado, pela minha ira, pelo meu desapontamento, pela minha frustração de antes, desde o dia que eu aceitei a Cristo, e Ele vai continuar, eu vou continuar justa até o dia que eu entrar naquele portão na glória. Tá? Então, está pago, eu estou livre. O diabo vive falando assim, você não serve para nada, né? Eu estou livre, Jesus pagou. Hoje, no presente, o pecado não tem poder em mim. Mas, Rose, você não pecou? Pequei. Eu deixei. Mas ele não domina mais nenhuma de nós. Nós pecamos porque a gente deixa o pecado tomar conta. Antes de aceitar Cristo, eu não tinha opção. Eu estava entregue ao pecado. Hoje, a gente vive essa balança aí. Eu quero fazer o que é certo, mas eu peco. Aí eu peço perdão, mas eu peco, né? Então, o pecado não tem poder. Ele existe. Às vezes eu trabalho a favor dele, mas ele não tem mais poder. E eu sou livre no futuro da presença. Não vai ter pecado. A gente não consegue imaginar, porque a gente nasceu no pecado, né? E a gente não consegue imaginar o que é isso. Agora, vamos lá, o quadro vai ficando mais completo. Eu quis colocar para vocês aqui, olha, antes, o que acontecia? Nós estávamos morta. Não tinha, embora você vivesse fisicamente, antes de aceitar Cristo, eu estava morta. Não existia nada de Deus em mim. Então, o que acontecia? Eu não tinha graça, o pecado tinha total poder e eu estava eternamente morta. E se você ainda se encontra assim, ou se você começou a ficar incomodada com isso, a gente precisa conversar, porque quando eu aceito a Cristo, entendo que Ele pagou todos os meus pecados, eu passo para um outro tipo de vida. Aqui eu vou passar eternamente morta. E daqui para cá eu vou passar eternamente viva. Tá? Então, a música fala, o refrão qual que é? Graça sobre graça, graça sobre graça, graça sobre graça. O que quer dizer isso?
Gente, essa música é minha aula, tá? Então, o que quer dizer isso? Quando Deus... Aqui, a Rose estava morta no dia 1º de maio de 1982, eu estava morta. Dia 2, eu passei a ter vida. Lá no dia 1, ele começou a agir no meu coração. Você está escutando o plano da salvação? É para você. Eu morri pelos seus pecados. Gente, a gente é trabalhado por Deus aqui, ó, quando a gente está morto. Só que tem ali, o diabo trabalha para tirar a gente desse caminho e o Espírito Santo convence a gente do nosso pecado, da justiça que Jesus vai causar em nós e do juízo que nós vamos receber um dia. Tá? Então, quando eu fui convencida aqui, a graça de Deus me levou a Cristo, a graça de Deus me fez ser justificada, a graça faz com que eu permaneça e a graça vai me levar até a glória. Olha que lindo que é isso, né? Tá dando para ter uma noção completa? Tem mais coisa. Então aqui, olha. Quem não está em Cristo está eternamente morto e quem está em Cristo, a partir do dia que aceitou a Cristo, já começa a viver na eternidade. Tá? Mais um pouquinho. Agora, qual é a minha função diante disso? Né? Porque a gente fala, Deus que faz, eu fico de braço cruzado. Então, vamos lá. Aqui, para que eu aceite a Cristo, para que meus pecados sejam perdoados, eu tenho algum mérito nisso? Zero. Foi tudo feito por Cristo. Zero. Nenhuma de nós fez nada. Hoje, eu tenho alguma coisa que eu posso fazer? O Oswaldo falou muito bem. Nós temos Deus trabalhando em nós, o Espírito Santo trabalhando em nós, mas eu coopero, é uma ação em conjunto no presente. E no futuro? Eu posso fazer alguma coisa lá para a glória? Não. Nós sabemos que Jesus morreu e ele está lá sentado, preparando um lugar. E vocês vão me desculpar, trabalhei muito com crianças, minhas ilustrações vão ser todas muito infantis, tá? Porque como eu não consigo dominar muito a ideia da eternidade, a gente vai lá. Então, onde que nós estamos hoje? Nós estamos aqui, ó. A aula hoje é sobre esse quadrado verde. Eu estou entre o presente e o futuro, algumas um pouquinho mais para o futuro, outras um pouquinho mais para o presente. Nós não sabemos que dia que nós vamos fazer essa transição, no bom sentido, né? Não é a transição de sexo, né? Que a gente ouve tanto falar, é a transição de uma vida, né? Então, eu vou sair da eternidade desta vida e vou passar para uma eternidade santa. E é sobre isso que nós vamos conversar. E neste espaço de tempo, do meu presente para o meu futuro, existe uma palavra que é fundamental, que é perseverar. Eu preciso perseverar. Então, o que é perseverar? Eu fui procurar no dicionário. Vocês querem fotografar aqui? Quer? Já? Então, vamos lá. O que é perseverar? Lá no dicionário. Persistir, ser constante, conservar-se, continuar, de alguma forma ou maneira, insistir. Gente, parece que essas palavras no dia de hoje, elas são tão sem valor, nada é duradouro. Já repararam? Qualquer coisa que você compre deteriora fácil, nada é feito para durar. Os relacionamentos você desclica ali e acabou o relacionamento, né? Perseverar é o contrário de continuar, de renunciar e de abandonar. E renunciar e abandonar é o que hoje em dia a gente mais faz, né? Vamos lá. Estamos acostumados com coisas que deterioram. Tudo deteriora, tudo tem prazo de validade.
Perseverar para nós é difícil. Por exemplo, um tratamento de saúde a longo prazo, é difícil você continuar. Faculdade, se você está fazendo, tem um TCC para entregar, coisas desse tipo. Relacionamento, investir num relacionamento para que ele dê certo, quer seja um relacionamento conjugal, quer seja uma amizade. Pureza. Está tão difícil a gente se manter puro hoje em dia. Quer sejamos nós casadas, quer sejam as solteiras aqui presentes. Regime alimentar. Não vou nem falar dessa parte. E outras coisas, né? Como a salvação é um presente, para nós é muito difícil acreditar que esse presente não vai deteriorar. Então, por isso que a gente oscila tanto na nossa vida cristã. Tem vezes que você está firme, forte, você fala, agora vai, eu vou ser aquela crente fiel, e daqui a pouco você esquece. Nossa, mas acho que vai demorar tanto ainda que está por vir, duvido se aquilo vai acontecer mesmo ou não. Então, é muito complicado a gente sempre manter um equilíbrio na nossa salvação. Mas nós temos que lembrar o seguinte, você faz o seu esforço de perseverar, eu faço o meu, e Deus é quem dá o sucesso disso. Isso que é maravilha. Eu tenho a minha parte, sim, em perseverar, mas está garantido. Essa é uma maravilha que a gente fica assim, sem saber o que fazer, né? Com tanta misericórdia de Deus. A perseverança dos santos, quem são os santos? Todo mundo que aceitou a Cristo. Tá? Então, a perseverança dos santos descreve um processo pelo qual Deus guarda cada uma de nós, dos seus filhos adotivos, até chegar na glorificação. Lembra do quadro? Eu estou lá naquele pontinho verde, Deus está me guardando. Ó, não interessa o que você fizer nesse momento de perseverança. Você pode não perseverar, você pode, mas está garantido, você vai lá comigo para a glória. Tá? Aí você vai falar assim, nossa, então posso fazer o que eu quiser, nós vamos chegar aí. Lembrando, não é o nosso amor por Deus que mantém a gente até o final. É o amor dele por nós que mantém a gente até o final. Existem muitas doutrinas, muitas religiões que nos causam culpa e colocam para a gente que se a gente der uma escorregada, Deus vira as costas. Não funciona assim. O amor de Deus é inabalável, ainda bem que é inabalável. E é Ele que garante que nós vamos chegar lá, naquele futuro, no último quadrinho escrito glorificação. Tá bom? Perguntas até aí? Agora nós vamos, tudo isso que a Rose falou, aqui é a escola bíblica, nós vamos para a Bíblia, né? Porque até agora... Então, vamos lá. Abram aí, mas já está projetado também o texto que nos dá base para esse quadro que a gente compôs. Romanos 8, de 28 a 39. Então, vamos lá. O versículo 29 desse texto diz o seguinte: pois Deus conheceu de antemão os seus e os predestinou para se tornarem semelhante à imagem de seu Filho, a fim de que ele fosse o primeiro entre muitos irmãos. Depois de predestiná-los, chamou, e depois de chamá-lo, declarou justo, e depois de declarar justo, deu-lhes glória. Se você olhar o quadrinho e for seguindo essa leitura, você vai ver esse processo que a gente desenhou aí no começo da aula, tá bom? A obra redentora de Deus, ele dá para a gente, ninguém pode tirar isso. Tá? Então, ele preparou para que eu aceitasse a Cristo. Não sou eu que vou ao encontro de Cristo. Às vezes a gente fala, eu aceitei a Cristo. Não, Deus trabalhou no seu coração para que você aceitasse a Cristo. Nem isso é mérito meu. Né? É zero mérito da gente. Segundo ponto desse mesmo texto de Romanos, o versículo 28 fala,
E sabemos que Deus faz que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam e são chamados de acordo com o seu propósito. Aí as moças solteiras olham um rapaz não cristão e o rapaz tão sedutor e você fala assim, todas as coisas cooperam para o bem. Não! Esse texto não está falando disso. Ele não está falando, por exemplo, que eu vi lá uma roupa maravilhosa, mas que eu não tenho dinheiro para comprar e não, Deus está me inclinando para comprar. Não é isso. As coisas que cooperam para o bem é no que diz respeito a eu encontrar a Cristo e continuar minha vida com Cristo. Isso é que coopera para o bem. Então, quando eu penso como as coisas se convergiram para que eu conseguisse aceitar Cristo, eu venho de uma família católica, minha mãe nunca deixaria eu ir num acampamento. Aí uma pessoa me convidou, não sabia direito o que era, de que igreja era, se era de igreja, alguma coisa assim, e eu caio de paraquedas naquele acampamento de 3 únicos dias, porque a partir do momento que minha mãe descobriu onde eu estava, ela não deixou mais, e Deus tocou meu coração para que no 2º dia aceitasse a Cristo. Era um tiro certeiro. Todas as coisas cooperaram para o bem. Minha mãe não fez pergunta, deixou eu arrumar minha mala, eu fui. A hora que eu voltei, ela perguntou. Aí eu já tinha aceitado a Cristo. Olha que maravilha. Né? Todas as coisas cooperam para o bem. E elas continuam cooperando para o bem. Quer sejam os meus sofrimentos, quer sejam as minhas dificuldades, quer sejam as minhas alegrias. Para que eu chegue no propósito. E você também. Por mais que você esteja sofrendo hoje. Está cooperando para o bem. Continuando no texto. O que podemos dizer diante de coisas tão maravilhosas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Ele não poupou o seu Filho, mas entregou por todos nós, acaso não nos dará todas as coisas? Gente, olha que maravilha. O que a gente pode dizer desse plano perfeito? Olha o seu quadrinho. Mira lá na glorificação. O que eu posso dizer? Deus vai suprir todas as coisas. Pode não estar dando certo, seu casamento pode estar em crise, seu filho não quer vir para a igreja, eu não sei o que está acontecendo. Você está desapontada, mas todas as coisas cooperam para o bem. Deus está te guiando para que você se pareça mais com Ele. E isso é bom, tá? Outra coisa que é legal, ninguém pode nos acusar. É crente faz isso? Quantas já escutaram? Acusação. Sou crente, faço isso, posso me arrepender e vou para o céu. Né? Ninguém vai nos acusar. Nós temos um plano perfeito preparado. Né? Versículo 33. Quem se atreve a acusar os escolhidos de Deus? Tem um que se atreve, né? É aquele que cochicha no nosso ouvido. Ninguém, pois o próprio Deus declara justo diante dele. Quem nos condenará, então? Nós só somos condenados se nós estamos naquela parte preta do quadrinho lá que eu escrevi morta, tá? Depois a gente não está mais condenado. Ninguém, pois Cristo morreu, ressuscitou, e Ele está sentado num lugar de honra, esperando a gente. Tá? Ninguém vai poder fazer nada para nos tirar dos braços dele. E agora, finalizando esse texto que eu acho tão legal, né? Nada pode nos separar do amor de Deus. Quem nos separará do amor de Cristo? Serão as aflições, as calamidades. Gente, pense agora no que você está vivendo. Eu estou lá com um drama de reforma, era para ter acabado em março. Nós estamos começando julho e nem sinal de terminar. Né? Então, fora isso, tem outros problemas, né? Problema de saúde, etc. Então, quem nos separará? Serão as aflições, as calamidades, perseguição, fome, miséria, perigo, ameaça de morte, como dizem as Escrituras, por causa de ti,
enfrentamos a morte todo dia, somos como ovelhas levadas para o matadouro. Mas, apesar de tudo isso, somos mais que vencedoras por meio daquele que nos amou. E estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o que existe, nem o que virá no futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nada em toda a criação nos separará do amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Podia acabar, né? Nada. A perseverança tem o nosso lado. Mas nós não vamos sair desse quadrinho verde. Por mais que eu desista, porque está muito difícil, Deus, não estou aguentando, nós estamos preservadas ali. Parece que Deus pegou aquele quadrinho verde e está segurando a gente assim, eu vou levar você a se parecer comigo. Olha que legal que é isso. E isso mexeu muito comigo, Cíntia, porque eu não pude olhar para as coisas materiais que Deus não está me dando e que eu tanto queria que terminasse. E eu falei assim, gente, como é que eu posso reclamar de alguma coisa com tanta maravilha que está providenciado? Tá? Bom, se está tudo providenciado, eu posso viver de qualquer jeito? Vamos abrir lá, Romanos, você está aí? 6,15. Alguém levanta e, por favor, leia em voz alta. Vamos, gente. Então, vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça, de maneira nenhuma. Não vamos pecar. Não é porque nós estamos debaixo dessa maravilhosa graça que nós temos direito de pecar. Tá? Então, nós precisamos perseverar, porque tem prêmio. Vocês não gostam de prêmio? Tem prêmio se eu perseverar. Né? E essa é uma coisa muito legal. Né? Eu queria que vocês ficassem com essa ideia. Sabe quando você vai ou no Shopping Guatemi, que está tendo alguma promoção de Natal, Dia das Mães? Você tem as notinhas fiscais e conforme o valor que você gastou, né, você leva o cupom e você ganha aqueles ticketzinhos e vai preenchendo a sua cartelinha para ganhar o prêmio. Nós estamos preenchendo os ticketzinhos. Algumas têm mais, outras têm menos. Eu falei que era bem infantil as minhas ilustrações, mas eu não conheço a eternidade por completo, então eu estou ali. E nós precisamos continuar a preencher nossos ticketzinhos. Então, nós paramos aqui. Eu falei tanto que está tudo providenciado, que Deus não vai nos perder. Ele pagou um preço caro para nos ter, que é a vida do filho dele. Mas eu não posso fazer o que eu quiser da minha vida. Eu não tenho como olhar para a minha vida cristã, ver o preço que foi pago por mim e ficar fazendo o que eu quero. Então, por isso tem esse texto de Romanos, que a gente leu antes do intervalo. Já que a graça abundou, eu posso pecar? E olha o quadrinho que está lá. Não! Eu não posso pecar. Quando eu peco, eu me afasto temporariamente de Deus, e agora é temporariamente, e só quando eu me arrependo e largo, eu volto para o Senhor. Tá? Então, vamos lá. Agora precisa ser jogo rápido para a gente ganhar esse tempo, tá, gente? 1 Coríntios 9, alguém pega, Gálatas 6, 9, Hebreus 10, 36. E, por favor, levantem e leiam em alto e bom som. São textos que falam que o meu viver importa. Não é assim, graça, estou resolvida e deixa rolar solto o meu ser pecador. Gente, vamos, senão... Não precisa. Não vai. Vai lá. Portanto, não nos cansemos de fazer o bem. No momento certo, teremos uma colheita de bênçãos se não desistirmos.
Gente, eu faço bem e se eu persevero, eu vou colher bênçãos. É o que o versículo fala. O próximo. Venha em breve, retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Apocalipse 3:11. Venho em breve, tudo bem. O nosso tempo é completamente diferente de Deus. Acho que quando a gente chegar lá, a gente vai falar, nossa, foi tão rápido, né? Mas parece que está demorando tanto. Imagina para os santos lá do Antigo Testamento. Já tinha promessa que ele viria em breve. Mas o que eu quero aqui é, vai ter coroa, vai ter prêmio. Vai ter prêmio, persevera, tem prêmio. Mais um. Não nos cansemos de fazer o bem, pois se não desanimarmos, chegará o tempo certo em que faremos a colheita. Isso, esse já foi. Esse foi. Feito necessidade de perseverança gratuitamente, feita a vontade de Deus aos que anseiam a promessa. Hebreus 10:10. Isso, se eu persevero, eu alcanço a promessa. Qual que é a promessa? Lembra, o Vladimir falou, nós vamos finalmente ser imagem e semelhança de Deus. Olha que legal. Está faltando um, né? Hebreus 12. Vocês não sabem que todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Nós estamos numa corrida, gente. Não desiste. Nós vamos alcançar o prêmio. Mas você tem que correr de tal forma que alcance o prêmio. Não adianta ficar pegando atalho. E a gente vive pegando atalho. E está faltando um? Acho que foram todos. Deu para ter uma ideia? Tem a nossa forma de agir. Tem implicâncias. Tem implicâncias. Agora nós vamos falar de dois grupos diferentes, porque você na sua cabeça deve estar aí. Rose, lindo, maravilhoso, Deus me ama, Ele não vai me perder, a obra de Jesus foi suficiente para me levar até a glória. E aqueles que parece que não têm uma vida com Cristo. Eles aceitaram a Cristo, caminharam um pouquinho e vive lascado no pecado. Existem esses. Só que são dois grupos, os grupos do afastados. Um grupo é daqueles que vivem longo tempo longe da presença do Senhor. Não lê a Bíblia, ou age da forma que quiser, tem um pecado contínuo na sua vida. E quanto a estas pessoas, nós precisamos orar para que ela queira chegar lá no último quadrinho, que é a glória, de uma maneira mais digna. Porque nós vamos ver, nós podemos chegar chamuscado, ou nós podemos chegar com um monte de coroa para entregar para Jesus de presente. Então, nós precisamos orar. Deus também opera na vida destas pessoas. Muitas vezes nós queremos falar. Falar também ajuda com o amor. Mas falar com o Senhor ajuda mais. E tem aquele outro grupo de pessoas que nós julgamos pela aparência, que são pessoas tementes ao Senhor. Porque faz aquilo bonitinho, o que nos nossos olhos a gente acha que é digno. Mas que Jesus pode chegar para essa pessoa e falar assim, eu nunca te conheci. Eu nunca te conheci. E o que a gente faz por estas? Nós não temos como saber, já começa daí, eu não consigo sondar coração, você consegue? Mas nós precisamos clamar também. Clamar por pessoas que talvez nunca conheceram. Eles passaram por nós aqui, ou em outras igrejas, viveram um tempo, mas que, de verdade, nunca se comprometeram com aquela cruz daquele quadro. Tá? Então, são dois grupos. Agora, vamos falar um pouquinho daquele último quadro, que é a glorificação. Então, eu vou lá de novo nas minhas ilustrações infantis. Vamos pensar que você foi convidada para uma festa, mas tipo assim, tapete vermelho. Sabe, aquelas assim que a gente gosta de ver os vestidos, os bochichos, os escândalos.
E esta festa, ela vai acontecer e você tem um tempo para se preparar. Então, o que você vai fazer? Bom, você vai tentar fazer um regime para entrar no vestido da melhor forma possível. Você vai mudar o corte de cabelo. As que têm mais coragem vão fazer uns preenchimentos, né? E você vai passar bastante tempo se cuidando para que quando você chegar naquela festa, você esteja arrasando. Quem nunca, né? Se preparou, principalmente quando a gente é mais jovem, né? A gente fica ali. Então, você tem várias coisas que, ao longo daquele tempo, entre receber o convite e realmente chegar na festa, você tem um tempo de preparação. Tá? Só que tem um detalhe. E esse detalhe é maravilhoso. Não precisa mandar fazer roupa. Porque tem alguém preparando as nossas vestes. Ai, que coisa linda! Nós vamos ser transformadas. Isso é maravilhoso. Essas coisas que eu não consigo entender, por isso que eu acho que eu sou tão infantil nas minhas ilustrações. Eu me preparo, eu chego prontinha, mas está preparado vestes que eu não faço ideia como é que é. O Vladimir tentou nos mostrar aqui o que é a imagem e semelhança de Deus. E nós vamos lá, nós vamos receber um corpo novo, tudo novo. Já pensou que maravilha? Deu para entender um pouco? Eu gostaria que alguém lesse 2 Pedro 1:3. Isso. Eu gosto muito desse texto, porque às vezes a gente fala assim, eu não consigo. Ah, que bom, bem-vinda, porque realmente a gente não consegue. Mas Deus preparou tudo para que a gente consiga. Se a gente não consegue, é porque a gente não está muito afinado com Deus, que foi aquilo que a Dani trouxe para a gente. Quanto mais eu conheço Deus, mais eu me aproximo dele. Essa frase é do livro, todo esse slide aí. Ele fala sobre a glorificação seguinte. Eu não fui apenas aceita, eu tenho sido amada. Eu não tenho sido apenas amada, eu tenho sido habitada pelo Espírito. Eu não tenho sido apenas habitada, eu tenho sido capacitada. Eu não tenho sido apenas capacitada, eu tenho sido transformada. Eu não tenho sido apenas transformada, eu tenho sido sustentada. E eu não tenho sido apenas sustentada, eu serei glorificada. Lindo, né? Olha quanta ação do Senhor na nossa vida. Ele também... Volta. Sim. Fotinhos. Pronto? Então, vamos lá. Glorificação, a gente tem que lembrar que vão vir momentos de confusão, de celebração, de lágrimas, mas que mesmo assim, gente, há uma glória incalculável por vir. Nesse exemplo do tapete vermelho e da festa, foi o que eu tentei deixar claro para vocês. E para a gente entrar realmente nessa glorificação, como que a gente tem que se encontrar? Primeiro, obedientes. Para que eu seja obediente, eu preciso conhecer o quê? A palavra. Foi nossa primeira aula. Para eu ser obediente, eu preciso, primeiro de tudo, obedecer a palavra. Tem um princípio ali, eu não questiono, eu cumpro. E assim eu vivo bem esse tempo presente e no porvir. Eu preciso ser submissa ao meu Senhor. Nós estamos vendo que tem tanta coisa linda por acontecer, eu me rendo para Ele.
Eu preciso perseverar, que é a nossa aula de hoje, mas eu preciso lembrar que a gente sofre. Né? Não está no pacote, você não vai sofrer até a glorificação, não está. Tá? Mas se a gente sofrer, a gente sabe que Deus também está no controle e tem um propósito para isso. Mas eu tenho que lembrar que esta glória da glorificação está garantida. Agora, a oração, gente, é muito importante. É muito importante na nossa vida cristã. Quando eu oro, eu estou pegando tudo o que eu vivo e eu estou colocando para um Pai Celestial que é maravilhoso. Tá? Pelo que eu posso orar neste quadrinho da perseverança, enquanto eu estou entre o já e o ainda não? Pelo que eu oro? Pela minha obra? Também. Né? A minha obra aqui, não a minha obra lá em casa. Né? Mas olha que legal, isso está no livro também. Por olhos que vejam o que o pecado me impede de ver. Muitas vezes eu estou tão cega com o meu pecado que eu não consigo enxergar. Por um coração submisso que queira ser transformado. Gente, transformação dói. E nós estamos num mundo que ninguém pode ficar sofrendo. Ser transformada dói. Para que Deus nos salve de nós mesmas. Eu não preciso nem de ninguém me atrapalhando. Né? Eu já basto para me atrapalhar. Para que tenhamos o desejo de lutar contra a tentação. Sabe quando a série que você está assistindo começa a esquentar e que você tem a opção de desligar? Que eu tenha coragem de lutar contra a tentação. Eu também tenho o dever de orar e interceder um pelos outros, pela Igreja de Cristo, né, para que realmente a gente não perca o foco da palavra. E eu posso pedir por problemas reais e significativos. Então, eu oro pela minha obra lá, pelo marceneiro. E eu já falei essa última parte, que quando a gente ora, a gente deixa de adorar o mundo e passa a voltar os nossos olhos para o Senhor. Né? Ontem nós tivemos uma notícia bem chata, e o Wagner ficou nervoso, eu fiquei desapontada, ele foi para um lado, eu fui para o outro. Aí eu falei, amor, você tem aula para dar? Eu tenho aula para dar. Tem tanta coisa linda que o Senhor preparou, vamos? Aí a gente orou e aí alinha. Né? Quem não passa por isso? Né? Você perde o foco, daqui a pouco a oração te traz de novo. Precisamos ter esperança. Tá? Sem Deus, sem esperança. E aqui vai mais as frases dele. Novamente, a Cíntia está até rindo, porque acho que ela já leu tanto livro que ela decorou. Né? Ele fala, o sofrimento não é a última palavra, Deus é. O desânimo não é Senhor, Deus é. O fracasso não governa, Deus governa. E a fraqueza não reina, Deus reina. Agora, gente, eu preciso falar de um ponto que é um pouco mais difícil. Pelo menos para mim eu acho que por eu ser de origem católica, quando eu era criança, minha mãe sempre falava assim, olha, você precisa ser boazinha, porque um dia Deus vai projetar num telão toda a sua vida. Eu morria de medo, morria de medo disso. E ela falava do julgamento final, né? Nós vamos ser julgadas sim. E esse julgamento não é se eu entro ou não entro na glória de Deus. Lembra que eu falei para vocês lá em Romanos, eu não, né? Lá em Romanos está escrito, nada nos separará. Esse julgamento é porque Deus é um Deus justo. E eu não posso viver de qualquer maneira e ter uma outra pessoa piedosa, que olha os preceitos do Senhor e vive, que se arrepende dos seus pecados, e nós vamos passar pela mesma coisa? Não. O julgamento é desta época da nossa perseverança. Depois que eu aceitei a Cristo, até o dia do julgamento, eu estou fazendo o quê com a minha vida?
E lembra que eu falei lá daquela ideia, daqueles cupons que você vai acumulando e depois você ganha um prêmio? Esse julgamento é para isso. Então, eu, Rose, vou passar pelo julgamento, chego para o Senhor com a minha vida, está aqui, Ele vai olhar lá o filme, como é que chama? Quando tem os bastidores até, né? Olha o meu coração, vê tudo que eu fiz. E Ele vai ou não me entregar uma coroa. Faz parte daquela vestimenta maravilhosa que Deus está preparando. E pessoas vão ter coroas, e eu não sei o grau de importância, mas deve ter coroa de rubi, deve ter coroa de diamante, deve ter uma coroinha de papel crepom, né? Então, vão ter coroas que nós vamos ter o prazer de presentear o nosso Senhor Jesus, que está reinando naquele trono. Eu pego a minha coroa e falo, está aqui, ó, meu presente. Né? Olha que coisa linda. Deus é justo. Ele vai olhar este meio do caminho que nós estamos. Lembrando, não é julgamento para condenação. Quem está em Cristo não é mais condenado. É julgamento para premiação de quem merece. E como eu falei, outros vão entrar chamuscados, tá? Esse é o texto base do livro para isso. 2 Pedro 3, versículo 11, 12 e 13. Ele fala, sabendo que tudo isso vai ser destruído assim, então que tipo de gente vocês precisam ser? A vida de vocês deve ser agradável e dedicada a Ele. Esperem a vinda do dia de Deus e façam o possível para que venha logo. Naquele dia, os céus serão destruídos com fogo e tudo que há no universo ficará derretido. Porém, Deus prometeu e nós estamos esperando um novo céu e uma nova terra, onde tudo será feito de acordo com a sua vontade. Então, nós vamos passar pelo fogo. E aí as nossas obras vão. Ela resiste ao fogo? Beleza. A obra vai junto. Queimou? Não vai. Né? Então, se o seu cristianismo é de fachada, vai queimar. Né? E só você e o Senhor sabem, por enquanto. Né? Depois, naquele telão, eu já não sei mais. Mas, certamente, nós não ficaremos constrangidas, né? Porque vai ser uma outra forma de agir. Né? Agora, tem uma coisa legal, gente, que é a finalização de todas as promessas que a gente encontra. Né? 1 Pedro 5,4 fala, e quando o grande pastor aparecer, vocês receberão, aqui, ó, a coroa gloriosa, que nunca perde o seu brilho. Então, você está lá, pondo botox, pintando o cabelo, fazendo unha, depilando, perdendo uns quilinhos. Aí você passa pelo julgamento, ganha uma coroa, ganha corpo novo, vestes novas. Olha que lindo. Que plano perfeito, né? Que plano perfeito. E o legal de tudo isso é aí que a palavra esperança aparece. Não é a esperança de ganhar na loteria, a esperança. Essa é a esperança que a gente tem que esperar. É a esperança de tudo completo. Isso é que a gente chama de esperança, né? Porque depois que esse grande incêndio queimar tudo, derreter tudo, finalmente vai ter algo que a gente não sabe. De tão lindo que é. Então, eu não vou descrever, porque não tem como. Né? Mais uma ilustração infantil. Eu não sei, eu sou... Vou fazer quase 60 já semana que vem. E as festinhas de aniversário que eu ia na minha infância, elas eram muito peculiares. Né? Eu me lembro, geralmente tinha uma mesa, né? Enfeitada com papel crepom, assim, em volta, fazia uma saia,
um bolo decorado com aqueles chantilly gosmento, eu adorava aquilo. Hoje, pô, meu fígado já nem... Aí sempre tinha aquelas florzinhas, aquelas coisas, os meninos tinham os bonequinhos fazendo campo de futebol. E tinha na mesa um pratinho, um copinho e um chapeuzinho para cada criança circulando a mesa. Quem já foi em festinha assim? Não me deixa sozinha, pelo amor de Deus. Ai. E assim, aquele pessoal que tinha mais dinheiro tinha um guaranazinho, tubaína, com uma sainha ainda, né? E a maior alegria que a gente podia ter, qual era? Ficar do lado da aniversariante. Não é verdade? Você empurrava a coleguinha, você fazia ela sair para lá, e você queria ficar do lado da aniversariante. E, mais uma vez, a minha ilustração é parecida com isso. Eu fico, às vezes, imaginando esse trono, o Senhor sentado lá, porque Ele venceu, depois de pagar todos os nossos pecados. E aqueles que realmente viveram uma vida devotada ao Senhor, eles vão ficar pertinho do aniversariante, né? Vão estar lá todo vestido, vão entregar o seu presente, que é a nossa coroa, e vão estar perto desse tão querido aniversariante, a pessoa de tanta honra no dia, né? E depois nós vamos passar a eternidade toda desta forma, né? Então, esta é a minha ilustração. Finalmente, a gente vai ter um novo lar. Esta terra e esse mundo ferido, nós vamos deixar de lado. A gente só conhece essa, né? Eu caminho muito pela rua e eu vejo aquela degradação daqueles moradores de rua, abrem aquelas caçambas de lixo para comer alguma coisa, né? E a gente conhece essa terra ferida, e lá não vai ter isso. Tudo estará no devido lugar. Perfeição. Gente, eu não tenho, por isso que a minha ilustração é pobre. Não tem como ilustrar para vocês o que é a perfeição, né? Será um cenário de paz e harmonia ininterrupta. Eu acho que todo mundo fala aquela frase assim, nossa, está tão bom que eu não gosto nem de falar, porque daqui a pouco está ruim, né? Mas é ininterrupta a harmonia e a paz. Esta é a glória gloriosa. Olha que bênção, que bênção. O que dizer do que eu estou passando hoje, do que você está passando hoje diante disso? O que dizer? E eu vou te dar um tempinho agora, para que você se arrependa se você está dando muita importância para o seu momento e esquecendo da glória gloriosa. Entrega aquilo que te incomoda para o Senhor, porque Ele está no controle. Então, eu queria parar um pouquinho, porque, gente, conhecimento sem a gente praticar não vai colocar cupomzinho para a gente colocar a coroa. Neste momento, nesta sala, tem um Deus perdoador. Fale com Ele. Eu te dou um tempinho aí. Querido Deus, eu não sei o que minhas irmãs estão passando, eu não sei como tem sido a vida delas nesse tempo entre o já e o ainda não. Eu sei como tem sido a minha e o Senhor sabe, ó Deus.
primeiro de tudo, eu quero te agradecer, porque o Senhor não desiste da gente. Segundo, eu quero te agradecer porque o Senhor vem derramar perdão para aquelas que estão verdadeiramente arrependidas, ó Deus. E obrigado por isso, ó Deus. Alivia nosso fardo, Senhor. O Senhor convida a gente para trocar de fardo com o Senhor, porque o teu é leve e suave. Que eu possa pegar cada uma das minhas preocupações e te entregar e trocar de fardo com o Senhor, ó Deus. Me ensina a cada dia, ó Deus, viver de modo a te agradar, ó Deus. Que eu olhe para as pessoas que não te conhecem, ó Deus, com misericórdia. Que eu não queira vê-las eternamente afastadas do Senhor, ó Deus. Acalma os nossos corações, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Continuando aqui para a nossa conclusão. Vivamos com a mente voltada para a preparação. Não adianta eu ficar delirando. Como que vai ser a eternidade? Como que vai ser a glória? Nós temos pistas na Bíblia. E precisamos, sim, vislumbrá-la. Só que eu preciso viver hoje, né? Amanhã o despertador toca, não é? Eu preciso viver hoje. Então, que a gente viva olhando para o hoje com a esperança do futuro. Que a gente encontre contentamento na gratificação adiada. Gente, isso é muito difícil nos dias de hoje. A gratificação tem que ser agora, já. Mas que a gente encontre alegria em esperar, porque ela vai vir. E não sou eu que prometo, ainda bem, porque eu ia furar com vocês. Mas quem promete é digno de confiança, né? Nós valorizamos a graça de Deus, ou o que mais desejamos é uma vida confortável, boas casas, carro, férias, boa comida e amigos. É difícil, né? Virar nossa chavinha e sair deste momento do que eu vivo aqui e voltar aos meus olhos. O Paul Tripp faz uma pergunta, e esta frase eu tirei do devocional do dia 18 agora. Tá? Para quem está fazendo aquele devocional das misericórdias, ele colocou assim: o que Jesus poderia nos oferecer, o que nos faria querer torná-lo nosso rei? E muitas vezes eu quero um Jesus que supra as minhas necessidades agora. Senhor, eu queria tanto ver minhas netinhas crescer, vendo elas se casarem com bons homens, né? Coisas dignas. Senhor, queria tanto acabar aquela reforma. Coisa não é ruim. Mas onde está meu foco? Se o meu foco estiver errado, como eu lutei, confessei para vocês que eu lutei para ajustar o meu foco, ainda assim tem esperança. Porque esse gracioso Rei Jesus, mesmo que eu for até Ele, de maneira errada e com a motivação errada, Ele me transforma. Eu estou sendo transformada à força, às vezes. A maioria das vezes. Né? Mas o Senhor nos transforma. E nós vamos chegar aonde Ele quer. Quanto mais dura eu for, mais apertado vai ser a transformação dele. Se eu tiver mais maleável, fica mais fácil de chegar onde ele está. Minhas queridas, foi um privilégio. Eu não sei se vocês aproveitaram tanto quanto eu. E a maior coisa vai ser a gente ir nessa festa juntas. Já pensou? Olhando os vestidos, uma da outra. Como é que você ficou? Imagem e semelhança de Deus. Que coisa linda que vai ser. Que Deus continue guardando a gente até lá. Amém?